Não tá dando? Oi, pessoal. Desculpa. A internet tá meio instável. Meu celular deu uma zica aqui. Coloquei agora no 4G. O Dr. Daniel entrou, então vou. Para aceitar aqui, tá? Pessoal, coloquem aqui para mim nos comentários as dúvidas que vocês estão tendo, se está ficando claro também o que a gente está falando, porque a gente teve que parar aqui Voltamos. algumas vezes. Voltamos. Vê se o pessoal quer que a gente Você recomece está ou me que a escutando bem gente. agora? Não, tá tudo certo. Você acha que eles querem que a gente recomece? Ou faz de onde parou? Acho que a gente poderia fazer só um. Um apanhado? Acho que talvez a gente poderia fazer um apanhado dos principais tópicos que a gente falou, Fazemos. A gente faz porque uma. É, a tá, gente para tem, mim tem ainda tempo tá um também. pouco travado, mas vamos lá. É o ciclone, é o ciclone. É o ciclone. Certeza que é o ciclone. Tinha que ser o ciclone mesmo. Pessoal, então vamos fazer só um resumo aqui da live. É, A gente falou que a gente não deve só olhar para o colesterol sozinho. Que a gente olhar para o colesterol sozinho é a mesma coisa que a gente olhar para o peso de uma pessoa sozinho, que não quer dizer nada Nada. necessariamente, né? Que a gente precisa olhar também para o HDL. Então, assim, ter um HDL acima de 60 e é um HDL que vai ajudar a proteger de doença cardiovascular. E ter um triglicerídeo baixo também, né? Que o triglicerídeo ele aumenta por conta de excesso de consumo de açúcar, farinhas, bebida alcoólica. Então, assim, ter um triglicerídeo baixo e um HDL alto. Então, isso eu acho que seria, né, já um bom parâmetro. Isso. Lógico que não é só isso, né? Mas já seria um bom. Perfeito. Que você... E aí tirar a Isso? ideia de que tem o bom e o ruim, né? Porque bom e ruim não existe, os dois são bons. Né? O ruim é quando você tem o seu triglicerídeo muito alto, baixo HDL, e aí o seu LDL fica muito perigoso, tá? Porque ele fica mais denso. Isso é uma coisa que a gente ainda não falou, né? Mas quando você tem alto triglicerídeo e baixo HDL, o LDL ele fica mais denso. Ele tem que ser low density, ele tem que ser baixo, mas ele fica alto, ele fica denso. A hora que ele passa dentro da artéria, ele passa machucando a artéria. E aí que lesa a artéria. Tá? A gente Tá, tem que então dizer isso também. porque tem essa ideia do LDL oxidado também, seria isso? Isso, é esse próprio. E o que faz oxidar o LDL, adivinha de novo quem que é? Quem é o culpado? A glicose. A glicação do LDL é que é o grande problema que causa tudo isso, né? O que que é glicação? Quando você vai juntar o calor do corpo, o corpo dá 36 graus, né, e meio, então você junta o calor com uma proteína mais um açúcar, você vai glicar essa proteína, né, que é o LDL, a proteína que carrega o colesterol. Quando você glica essa proteína, ela está mais fácil de ser oxidada. Ela oxidou, ela inflamou por onde passa, passa arrebentando com a artéria por dentro e causa as lesões. Então, de novo, né, para a gente bater de novo em uma tecla, o culpado é o açúcar, é o carboidrato. Né? É por isso que eu sou muito fã das dietas low carb, para É. quase tudo, porque é o que funciona. Não é um remédio, não é estatina, né? É fazer low Uhum. carb. Então, a gente manda para a E Nutri, sim, faz low carb, é. aí funciona. Porque nessa onda ali, né, dos produtos, que foi até uma postagem ali que eu fiz, né, nas ondas dos produtos light, então assim, quando Perfeito. a indústria vai fabricar um produto light, ela vai tirar, por exemplo, um iogurte, ela vai tirar a gordura do iogurte. Ela precisa colocar alguma coisa lá para deixar naquela consistência cremosa. Porque se você tira a gordura, você tira também o sabor, né, do alimento. Então, daí o que a indústria faz? Coloca amido para engrossar. E esse amido é uma farinha branca, é um produto, é um carboidrato refinado.
Então, você tira uma Exato. coisa que é boa e coloca uma coisa que piora. É péssimo. Então, esquecer dessa história também de produto light, de ficar comprando as coisas zero gordura e tudo mais, porque isso daí também não contribui. Eu falo muito isso para as minhas alunas dos meus cursos e tal, né? Falando que a gordura, ela carrega junto as vitaminas A, D, E e K. Então, se a gente fica tirando, né, tudo Perfeito. que é gordura, a gente acaba também tendo carência dessas vitaminas no corpo, né? Não só isso, Tá, né? então A vamos lá. O que indústria, mais que a gente ela falou? Que agora eu coloca... até... Ah, Não, quer dizer que a pode indústria, falar. ela tira a gordura, então tira a vitamina e coloca alguma coisa sintética no lugar. Eles põem um monte de coisa, põem rico em vitaminas, só que são sintéticas. Eles põem ergocalciferol, que é o D3, que é o D2, né, que vem de vegetal, que não tem função da nossa D3. Põem ferro, e aí você tem ferro em excesso, quer dizer, eles mudam tanto o alimento, tanto que passa a te fazer mal. Então, é o que eu Sei. falo sempre, né? Descascar mais e desembalar menos. Aí isso vai ser mais saudável. Uhum. Priorizar o alimento na sua integridade. Então, assim, né? Você vai consumir, por exemplo, vai consumir uma carne. Lógico que talvez você não precisa comer carne vermelha todos os dias. Você pode variar as carnes, né? Um dia você come o frango, um dia você come o peixe, outro dia você come a carne de porco. E eu acho que essa variedade na alimentação traz nutrientes diferentes também e faz também Perfeito. com que, assim, né, com que tenha um equilíbrio, certo? Das gorduras saturadas, né, que talvez é o medo das pessoas, assim, né, em relação a isso também. Então, se a gente tratar o excesso de açúcar no sangue, né, não ter, assim, um excesso de açúcar no sangue, a gente vai ter proteção, né, contra as doenças cardiovasculares. Porque assim, eu até anotei aqui, né? Quais são as principais causas, o que mais causa doença cardiovascular? Acho que, primeiro ponto, cigarro, pressão Isso aí. alta, Pressão cigarro, pressão alta, alta, resistência diabetes insulínica. De novo. e a resistência. Mas, mas você pode resumir tudo isso numa, quase que numa só, né? Fora a causa externa, né? Cigarro, tóxicos do ambiente, disruptor endócrino, que a gente pode um dia depois falar, é, é insulina. E quem gera insulina alta, de novo, é o carboidrato. Então a gente está aqui hoje para falar bem da gordura e falar mal do carboidrato. É isso que faz a pessoa ficar mais saudável. Por isso que low carb é bom, Doutor, por isso que jejum é bom, né? Por isso que o jejum é ótimo, porque o jejum faz baixar um pouquinho a sua insulina, né? Não só tirar o carbo, como você ficar períodos em jejum controlados, né? Lógico que a Nutri vai te orientar bem certinho como que você faz para começar o jejum, enfim. Mas o jejum é fantástico para isso, porque ele regula bem os níveis de insulina que você tem no corpo, né? Baixando eles bem. porque a insulina, ela é um hormônio, né? Que o pâncreas produz. Toda vez que a gente come carboidrato, o pâncreas libera insulina para que a gente absorva esse carboidrato. Então, se eu como muito carboidrato, automaticamente o corpo tem que produzir muita insulina. Só que chega um certo ponto que, como a gente fala, né, o corpo está num estado, por exemplo, tão inflamado que essas substâncias inflamatórias atrapalham a ação da insulina. E aí também, de tanta insulina chegar, ela não tem onde se encaixar, ela não tem uma funcionalidade, ela não consegue agir direito. E aí ela começa a ficar alta no sangue. E aí a insulina alta no sangue, né? Por isso que a gente Exatamente. chama de resistência insulínica. Ela alta no sangue, ela começa a gerar vários desequilíbrios, né? Enfim, a pessoa também começa a aumentar o peso, aquela gordura abdominal também, que acho que é um grande fator de risco também, né, para isso, né? Ter excesso de gordura abdominal é um fator também que a Principal. gente se preocupa. Perguntaram aqui, ó, qual o valor normal do triglicerídeo? Então, de novo, qual que é o valor de peso normal de alguém? 70 é bom? 80, 100? Sozinho ele não quer dizer nada. Em teoria, eu diria que tem que ser idealmente abaixo de 100. Mas sempre ele é visto com relação ao triglicerídeo, ao, ao HDL, porque ele sozinho não quer dizer nada. Ao HDL? Lógico, se ele tiver, lógico, né, que se ele tiver 500, ele está ruim, você precisa se cuidar. Mas 120, 130, geralmente, se a pessoa tiver até uns 65 de HDL, que a conta dá 2, está ótimo. Tá? Até uns 150. Mas se o cara tiver, ó, olha como são as coisas, 150, tá? Se tiver 30 de HDL, a conta dá 5. Tá ruim, tá Tá péssimo. péssimo, né?
já tiver 75, dá 2. Então, o que é mais importante? O HDL, né? Ômega 3, que faz subir HDL. Ele que é mais importante, no glicerídeo. Então, sozinho você não fala muita coisa. Tá, acho que isso que é interessante a gente falar, então. O que faz aumentar o HDL? Então, dentro da Boa. parte, assim, Conta pra gente. vamos colocar não medicamentosa, mas de suplementação, né? Dentro da suplementação, o que você indica, assim, para os seus pacientes para aumentar o HDL? O ômega 3, você Ômega falou, 3, mais alguma coisa? ômega 3, azeite, o próprio ovo faz aumentar HDL, tá? Carne faz aumentar HDL. Então, as coisas, o torresmo faz aumentar HDL. Então, assim, as coisas boas Que da vida, né? maravilha, né? Menos açúcar, Não, né? então. Pode comer torresmo, pode comer pururuca. Isso faz aumentar HDL, tá? Peixe, os peixes, né, mais oleosos, cavalinha, sardinha, salmão, né? Se bem que o salmão é um pouco mais complexo o assunto, né? O salmão tá outra live sozinho, né? Porque o salmão, o de cativeiro não tem muito ômega 3 não, tá? Ele tem muito pouco, né? Esse que a gente E, consome, né? Esse que a gente acaba tendo disponível aqui não pois tem, né? é, Muito. é o salmão de criação, né? Ele é criado, a cor dele, Uhum. ele é feito com corante, então é bastante complexo, né? Mas essas são as coisas que Mas eu gosto de fazer. Mas o que eu gosto o mesmo atum é e o a ômega. sardinha, o atum e a sardinha, né? Que são produtos, são até peixes mais acessíveis, assim, para a maioria. Nem tanto o atum, acho que Também. mais a cavalinho. É. O atum tem um probleminha. O atum é um peixe de final de cadeia alimentar. Assim, o atum, cação. Então, é peixe que acumula muito mercúrio. Então, não é bom comer muito atum, não, viu? Prefiro mais a sardinha, mais saudável. Tá. Ah, olha só. A questão do atum tem isso, né? Por conta dessa contaminação mesmo. Até o ômega 3, gente. Quando vocês vão comprar o ômega 3, é importante que vocês olhem também, escolham um suplemento que não venha contaminado por metais pesados. Então, algumas empresas Perfeito. colocam esse selo, né? De que esse ômega 3 é isento de metais pesados. Então, nem sempre o ômega 3 mais barato que você encontra lá vai ser o melhor. Então, é sempre bom buscar isso e sempre tem na informação no rótulo, né? Quando tem essa. Infelizmente, os ômega 3 bons não são baratos. Não adianta. Ômega 3 bom não é barato. Tem algumas marcas que eu gosto mais, a gente não vai ficar fazendo merchan, não vou falar a marca aqui, mas tem um que eu uso, né? Eu só uso esse, eu passo para todos os meus pacientes, porque ômega 3 é complicado, né? Tem aqueles vídeos na internet que você tem que deixar tipo, congelando, você tem que furar, tudo, mas não é bem assim, né? É um pouco mais complexo do que isso. Tem muita química envolvida, né? Você não pega o peixe e você faz o óleo. Ele é bastante processado, então tem que ser de boa qualidade, senão ele vai te fazer até mal. Se ele tiver oxidado, acabou. Aí complicou mais ainda, né? Tá. Mas essa dica de deixar congelado para fazer o teste, ela é válida ou não? Eu nem, não Pois sei é, dizer se isso é que verdade. tem uma química por trás aí da esterificação, aí a coisa fica muito pesada, fica muito árido o terreno para a gente entrar nisso aí, entendeu? Mas em Tá. teoria você Tem pode alguma dizer que contraindicação? contraindicação, Não, boa. pode falar. Se você Não, tem alguma tem, se contraindicação? você Assim, todo mundo pode tomar tem, ômega 3 ou não? não, 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 não. O ômega 3, ele vai dar uma afinadinha no seu sangue, tá? Então, se você já usa anticoagulante, se você já teve algum evento trombólico e usa alguma coisa, tem que tomar cuidado com o ômega. Não é chegar e tomar todo mundo, porque às vezes pode dar até complicação, tá? Então, não é assim. Sempre procure o seu médico, procure a sua nutri, porque não, qualquer suplementação, né? Às vezes você está gastando à toa ou você está se fazendo mal, né? Complicado. Uhum.
Ali perguntaram assim, e se mandar manipular o ômega 3 seria bom? Então, tudo isso também depende, porque depende do ativo que a Se você farmácia conhecer a tem. farmácia, se você conhece a farmácia, se eles têm o laudo, se eles vão dizer, né? Quer dizer, então tem que ser uma farmácia de confiança, não é? Então você vê que a coisa não é tão simples, né? Quando o pessoal vê, vamos lá, compra um ômega de R$ 20, entendeu? Olha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, estão dizendo aqui, ó, quem Então, tem púrpura não pode, tá vendo? Quem tem doenças sanguíneas, né, discrasias sanguíneas, tem que tomar muito cuidado com ômega. Ômega, ginkgo biloba, tem coisa que é fino sangue, até limão, tá? Limão, suco de limão todo dia é fino sangue também. Então, às vezes o pessoal fala, isso aqui é natural e é bom. Não é bem por aí, né? Em excesso não faz é bem mal. por aí. É a dose que faz tudo, né? É a dose que faz tudo isso. Tá. Outra coisa que faz aumentar bastante o HDL é o exercício físico, né? Por isso que os Bem cardiologistas lembrado, sempre recomendam também isso, né? Atividade física é algo bem que lembrado. também Verdade. ajuda a aumentar o HDL. Fundamental. Tá. Fundamental. Vamos ver o que mais aqui. Pessoal, vão mandando dúvidas aqui que vocês tenham. Deixa eu até ver aqui que me mandaram hoje umas dúvidas, vou até colocar aqui. A Silvana colocou, ó, o meu colesterol tá 250, mas não como gordura nem fritura. O que uso é óleo de coco e mesmo assim deu alto. Então a gente já falou aqui que na verdade olhar para o colesterol sozinho não quer dizer nada, né? Então a gente precisa olhar para o HDL, para o triglicerídeo, porque você pode ter um colesterol de 250, mas se o teu HDL for o quê? 60, 70, um triglicerídeo baixo, vai ser bom. Exatamente. Não É o é? total, né? O total é uma somatória, né? Então você tem que ver quanto está o seu triglicerídeo, quanto que é o seu HDL, e lembrando de que o que você come tem muito pouca influência sobre esse valor total, né? O que você come dá em torno de 10% só. Então a gente pode dizer que desses 250 e 25 é o que vem do que você come. Se você come, não come, tá 225, 250, varia pouco, entendeu? Esse total. Então não é ele que é importante, é o triglicerídeo embaixo, em cima do HDL, ele que importa. Tá. E no caso do corpo produzir mais colesterol, isso é só no caso dessa questão genética mesmo. Existe alguma outra coisa que faz o fígado produzir mais colesterol em demasia ou não? Então, o fígado vai fazer colesterol se você tiver, por exemplo, com alguma intoxicação alimentar, alguma tipo, intoxicação por metal, por exemplo, por alumínio. Hoje eu peguei um paciente que estava com 100 de alumínio, quando o normal é até 10. E aí ele estava Nossa. 270 de total, estava baixo, estava tudo ruim, né? Então, o colesterol, ele sobe, quando você está inflamado, ele sobe para te ajudar. Então, ao invés de você dar estatina para tentar baixar esse colesterol, vai na causa. Vai em cima da causa que você resolve esse problema, entendeu? É assim que funciona. Certo. Ó, a Silvana colocou, quem tem gordura no fígado pode tomar ômega 3? Então, quem tem gordura no fígado tem que parar de comer carboidrato. Tem que ir lá na Thalita, tem que fazer low carb com a Thalita, primeira coisa. Tá? Só de você tirar esse excesso de carbo, depois você podia dizer, né, que tipo, tapioca não é low carb, farinha de arroz não é low carb, né? Tudo isso tem que ser explicado, né? E aí depois Eu sim, até depois que postei. você tirar a causa, aí você faz esse ômega 3, pode ser tomado, desde que não tenha alguma outra contraindicação, pode sim. Não, eu postei um vídeo no IGTV falando sobre gordura no fígado, né? Porque muitas pessoas associam que a gordura no fígado é causada pela gordura da alimentação. E não, Pois é. a gordura do fígado, ela é causada principalmente pelo açúcar, né? Frutose. Então, a frutose é um tipo de açúcar que está presente lá no açúcar de mesa e tudo mais, que vai direto para o fígado. E aí É que o nome é esse errado. excesso. O nome está errado. Esse gordura no fígado, né? O nome está errado, né? Esteatose hepática é o certo, mas o mais certo é trigliceridemia hepática. Gordura não é. Então você dá essa ideia de que eu não como gordura, por que eu tenho gordura no fígado? Porque você toma muito álcool, come muita fruta, come muito suco e muito carboidrato. É por causa disso. Então, quem tem gordura no fígado, justamente isso: é bebida alcoólica, açúcar, farinha branca, suco de fruta, essas coisas assim, né? Que quando vocês ouvem falar da frutose e tal, principalmente essa frutose isolada, né? Enfim, a fruta em si, se você comer uma, duas, três frutas no dia, não vai ser o problema. Mas é pegar um copo lá de
Ou mesmo um suco de uva integral, né? Assim, que eu sempre brinco com isso, né? Porque é uma bomba, né? Uma bomba aquilo. De Meu Deus. frutose. É só fazer um teste, né? Você pode E às usar vezes a aqueles medição que você mede lá na hora, quanto que você está de glicose. Fica em jejum, mede, toma um copo de suco de uva integral sem açúcar adicionado, que é só o açúcar da fruta mesmo. Espera 1 hora e depois você vai de novo. 270, 300 de glicemia. Tá? Então é bastante complicado. Então, é isso que prejudica, né? Vai tanto aumentar a gordura no fígado, como também aumentar o triglicerídeo. Né? Lógico, como Exatamente. você falou, é esse o nome. Então, olhem só de novo a gente voltando a falar, né, sobre o alimento. É melhor vocês consumirem, por exemplo, vou passar o exemplo do iogurte, que eu acho que é o mais, assim, que dá para comparar, né? Um iogurte natural, integral, que não tem açúcar e tem gordura, do que pegar lá um iogurte light, Desnatado. desnatado, que tem 26 gramas de açúcar, que geralmente é o que tem, assim, mais ou menos. 26 gramas de açúcar é como se 6 gramas de fosse açúcar. Nossa senhora. É a dose diária, cinco, quase. seis sachêzinhos daqueles de açúcar, tipo, que a gente vê lá na panificadora, sabe? Aqueles sachês. Então, é uma bomba de açúcar num negocinho que às vezes, eu vou levar isso aqui de lanche da tarde, né? Que é saudável. E daí tá ali, né? Se entupindo de açúcar e coisa que não vale a pena. E isso Eu sim lembro tá que você, levando ao acúmulo de gordura no fígado. eu lembro que você estava dizendo antes sobre o açúcar que dá o sinal, né? Dá o sinal para o pâncreas soltar insulina, né? Só uma dica, pessoal, para vocês. Eu sei que Sim. tem muita receitinha fit, bombom fit, não sei o que lá fit, que usa eritritol, que usa xilitol, que usa stevia, enfim. Tem uma coisa chata para contar para vocês, tá? Colocou na boca, o gosto é doce, soltou insulina. Pode, não precisa nem comer. Colocou na boca, sentiu o gosto doce, já pensou que é doce, já soltou insulina. Então, use com cautela, tá? Porque mesmo essas coisas que não têm açúcar, lógico que o impacto final vai ser menor, né? Porque você não vai acumular tanto triglicerídeo, tudo, mas para o pâncreas ele vai ter que fazer mais um pouquinho de insulina, mesmo que ele não use, tá? E isso gera essa Então, insulina também. isso. Então, quem tem, né, já esse problema de estar com esse processo de resistência à insulina e insulina alta, tem que cuidar também em relação a isso, né? Tem que cuidar. É chato, mas é verdade. Eu tô montando uma aula, que eu vou dar lá na minha comunidade, que vai ser sobre os fit fake. Fit fakes. O fit fakes. Porque tem muita coisa na internet, né, O que vem com campeão essa pegada tapioca, né? fit. Tapioca é o campeão. Isso. Né, vem com essa pegada fit e que, na verdade, não é legal. Então, assim, uma coisa é você fazer o uso pontual, uma vez ou outra, de algumas coisas. Mas nem você falou, por exemplo da tapioca, da farinha de arroz, né? Que são também fontes de carboidrato refinado, que também vai aumentar o açúcar no sangue. Que também vai disparar a insulina, certo? Exatamente. A Ó, Paula alguém perguntou, perguntou qual a aqui, ó. dosagem ideal da insulina? Então, assim, Então, aqui... Paulo, quando a gente pega um exame de sangue, assim, você vai ter sempre um valor de referência, tá? O que é referência? Quer dizer que eles pegaram no mundo inteiro as pessoas e mediram. O cara que tem menos tem, tipo, 2 aí de insulina. O cara que tem mais tem, tipo, 25. Então, esse é o valor de referência, tá? Isso não é o valor normal. Presta bem atenção, não é o valor normal. Normal é um nome matemático, que quer dizer isso. Quer dizer, pega o menor, pega o maior, você traça uma linha. Isso é normal. Tá? Isso você pega quase que todo mundo. O ideal de insulina é outra história. Tá? Para mim, o ideal é abaixo de 8. Tem gente que fala que é 7. Agora, o perfeito é abaixo de 5, que é muito difícil. Mas até 10 a gente tolera. Tá? Tolera. Nunca 25, nunca 15. Quando está mais de 10 já está preocupante, na minha opinião. Eu também falo isso, eu sempre coloco isso também. O ideal é abaixo de 10 e também fazer aquele cálculo em relação à glicose, né? Ver quanto que tá a Funciona, né? glicose, né? O Roma. Então, até eu fiz umas Isso. aulas sobre low carb, onde eu até falei sobre isso, né? Então, quantas pessoas, nunca, nossa, muitas pessoas passaram assim, eu nunca aferi, nunca dosei a insulina. Muita Insulina. gente não sabe.
E aí vão dosar, e que nem eu falei, hoje peguei um exemplo de uma paciente que está com quase 16 de insulina, mas já cheguei a pegar 30, né, também. Então, imagina o grau de... E aí o risco, né, da pessoa estar com... Porque a insulina alta, gente, ela vai ser o primeiro sintoma, assim, o primeiro sintoma não, né, mas assim, você pode já identificar se você, já antes de você, por exemplo, chegar num processo de desenvolver um diabetes mesmo, né? Um pré-diabetes, ela já é o primeiro sinal ali de um pré-diabetes. Uhum. Então, se não fizer nada a respeito, a tendência é que isso vai evoluindo para um diabetes, né? E hoje você tem mais uma ferramenta ainda, além da... Você tem a leptina. Então, eu doso também, eu peço a leptina no sangue, e ela vai aumentar antes da insulina. Então, você consegue aí uns 5 anos de espaço antes de começar a subir a insulina. Então, você consegue muito precocemente detectar quem... E assim, essa leptina é o seguinte, quando você vai comer, você está comendo, você come um prato, dois, você vai ficar saciado. Quem sacia, quem dá esse sinal é essa leptina. Quando você perde isso, você também tem resistência a essa leptina, você começa a comer, 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 e você não sabe quando parar, você vai comer até você estourar quase. Então, esse é o primeiro sinal de que alguma coisa tipo, não está certa. O segundo sinal é a insulina e depois você vai ter o diabetes. Então, a gente tem hoje mais coisas que a gente pode ver para prevenir a chegada do diabetes, né? Que é a leptina. É uma coisa mais nova, tá? Tá. A Paula falou assim, o que fazer para baixar, né? Então, a mesma coisa. Gente, é que assim, parece até meio repetitivo, né? Falar sobre isso, mas o que fazer para baixar? A gente tem que baixar o consumo de açúcar e tudo que tiver açúcar, farinhas brancas, e agora, como o doutor falou também, não ficar exagerando no consumo de adoçantes. Também isso, né? Também isso. Então, basicamente, a gente cai na mesma tecla. E assim, eu vou falar que eu fico assim, hoje eu fui no mercado, era 5 e pouco. Como esse horário é cheio, né, no mercado, assim, né, em volta lá dos Então, mais pães, cheio. assim, muita gente tem o hábito de comer pão à noite, de fazer um lanche, porque acha que isso é mais leve, é mais saudável e tudo mais. O que a gente precisa comer à noite é comer comida, né? Vai lá, come uma carninha, um franguinho, um peixe, uma saladinha, às vezes pode até comer, quem sabe, dependendo como for a tua dieta, às vezes até um arroz com feijão mesmo, uma mandioca, uma batata, Sim, alguma coisa assim, sim. dentro da quantidade adequada, mas não esse negócio, porque um pão, gente, quantos pães? Você vai comer um pão, logo depois você está com fome de novo. Aí às vezes é difícil a pessoa comer Vai um dar o pão só, pico né? e Às vezes depois ela come cai. dois. Daí come um pão e um bolinho, alguma coisa assim, um café com açúcar. Então é isso que faz aumentar o triglicerídeo, que faz aumentar a glicose, que faz aumentar a insulina. Então precisa trocar esse lanche da noite por uma refeição mesmo, igual do almoço. E aí muita gente É fica isso aí. assustada, assim, fala, meu Deus do céu, mas vou comer isso, vou engordar e tal. E não é assim, né? Lógico que tudo, cada um tem a sua quantidade, né? Que a gente determina, enfim, baseado em peso, altura e tudo mais, mas eu acho que essa é uma coisa onde as pessoas mais pecam, assim, eu vejo, sabe? Que daí começa É no já no jantar. lanchinho da tarde, né? Ou, por exemplo, barrinha de cereal. Que Nossa, isso barrinha foi de uma cereal. coisa que veio junto, né? Com essa questão dos lights, né? Veio o light e aí veio aquela ideia assim, consuma alimentos integrais. E daí, Nossa, dentro piorou. desses alimentos integrais, Piorou vem tudo. clube Piorou social, tudo. né? Meu Deus. Bolachinha integral. Isso daí Piorou tudo. aí que é um problema, gente. Aí, uhum. O integral tem um E problema eu sério, até. né? Então, quando a gente fala de Você pega um... consumir um alimento integral, é consumir ele lá na sua integridade. Tipo, sei lá, né? Cozinha uma mandioca, arroz, feijão, coisa nesse sentido, mas não a bolachinha integral. Acho que valeria a pena a gente falar também um pouco sobre a gordura trans, que a gente falou também sobre Muito os bom. óleos, né? Óleo de soja, milho, girassol, também essas coisas. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Pois é. Todo óleo, assim, excluindo o azeite, né? O óleo de coco e abacate, enfim, óleo de semente geralmente é muito ruim, né? O teste que você tem que fazer para você saber se aquilo
você pode consumir aquele óleo ou não, é muito simples, né? Você pega um grão, põe na mão. Pode ser soja, pode ser girassol, pode ser o que mais que tem, canola, né? E você aperta aquilo até sair o óleo. Vê se você consegue. Não vai conseguir. Então, tem que passar por um processo muito grande, químico, alta temperatura, pressão, ele sai um óleo cinza, que depois tira o cheiro daquele óleo, põe... Aquele óleo é ômega 6 puro. E ômega 6 é inflamatório. Vai direto na sua artéria e vai lesar a sua artéria. Tá? Assim como a trans, né, que você aquece um óleo, ele vira trans, ele tem outra conformação química, ele vai passar lesando a artéria. Tá? E aí que você vai ter problemas sérios cardíacos por causa disso. Então, girassol, canola, soja, na minha ideia, é totalmente contraindicado. Nada, nenhum óleo de nenhuma semente. O gergelim até que menos pior, né? Mas eles também passam por muitos processos, muito complicado para você chegar nele. Então, você pega, por exemplo, o coco. Ah, apertou ali, tá ali. O azeite apertou, tá ali. A banha tá ali, né? O resto, não precisa. Não faz mal. Faz muito mal, isso sim. Muito mal. Tá? Milho, Tá. milho também não pode. Nossa, acho que é um dos piores, né? Além de ser transgênico, né? É um óleo altíssimo, rico em ômega 6, muito inflamatório. Não faz bem, não. Tá. Deixa eu ver o que perguntaram ali. O exame que devo fazer para verificar a insulina é aquele que ficamos um tempão no laboratório tomando glicose, verificando cada hora? Então, Joyce, esse aí é um dos exames que a gente faz, tá? A insulina em jejum, você colhe junto com o resto dos exames. Se eu achar que você tá, se eu desconfiar que você possa estar com uma pré-diabetes, alguma coisa assim, nesse sentido, aí sim, eu peço para você um GTT, que é um teste de tolerância à glicose. Aí sim, você vai ter que ficar lá 2 horas, vai tomar um É copo aquela curva glicêmica lá, né? curva glicêmica. Aí você vai ter que ficar lá 2 horas medindo de meia hora. É chato, mas é o melhor que tem para você dizer assim, é ou não é. É o melhor que tem. É tá essa curva mesmo. É muito chato de fazer, mas é o melhor. Mas é diferente da insulina de jejum, né? A insulina de jejum você colhe Sim, na hora, assim, rapidinho, olha não na precisa hora, ficar. acabou. Não, bem Mas a simples. curva glicêmica vai mostrar, assim, como que tá realmente, né, a tua resposta, a tua tolerância em relação ao... Eu, Porque o que eu, vocês precisam entender é que um diabético, ele é, quando a pessoa tá diabética, né, ela é uma pessoa intolerante à glicose. O corpo dela não sabe o que fazer com essa glicose, né? É como se fosse uma intolerância à lactose, vamos dizer o seguinte, né? Uma alergia, como se fosse um negócio assim, o corpo não quer aquilo ali. Então, mesmo um alimento integral, tipo um pão integral, um arroz integral, alguma coisa assim, vai virar glicose também. Então, o diabético precisa também cuidar até com esses alimentos mais integrais. Isso, né, num caso mais crítico da doença, né? Então, lógico que, enfim, quem ainda não tem esse desequilíbrio não precisa ter uma restrição tão grande assim de carboidrato, mas um diabético, nesse caso, até esse alimento integral a gente precisa reduzir na alimentação. E aí, o que sobra, né, para a pessoa consumir, se ela vai tirar isso? Então, por isso, a gente vai priorizar as carnes, os peixes, o frango, os ovos, né, os vegetais, esses alimentos. E aí, o triglicerídeo dela vai baixar, a insulina vai baixar, a glicose vai baixar, a pessoa vai E o coração emagrecer, e aí sim, aí o coração vai agradecer, né? Aí que o coração vai falar, opa, agora tá diminuindo aí o meu risco de sofrer de exatamente isso. infarto. Ó, a banha do porco foi, acho que o que o doutor falou, né? A banha de porco é uma Aqui em gordura casa mais só entra natural, banha. então ela poderia Aqui em casa entrar. só entra banha. Não entra óleo de jeito nenhum. Aqui em casa é banha para cozinhar tudo. Para fritar, enfim, tudo é na banha aqui em casa. Já há um tempão já. E às vezes óleo de coco, mas assim, eu uso um óleo diferente que chama de óleo de coco palmiste, que é um coquinho menor que tem lá no Nordeste e dá um óleo sem sabor de coco. Então, para quem não gosta do sabor do óleo de coco, que fala que fica com gosto na comida, usa esse óleo palmiste, que não vai ter gosto de nada e é tão saudável quanto o coco, tá? Certo. Olha, a Drica falou assim: pode falar um pouco sobre o DH e o EPA? Que eles são frações do Ixi, ômega 3, adoro, né? Aí foi uma adoro pergunta mais. DH.
É assim, ó. Eu comecei a vida médica sendo oftalmologista. Ainda sou O oftalmologista, tá? DH ele vai ter uma Mas hoje função mais estou muito cognitiva, né? mais, tô muito mais agora, tipo, nessa nova medicina integrativa funcional, enfim. E o DHA é uma fração do ômega 3 que ele é muito bom para cérebro e para os olhos, tá? Então, algumas doenças oculares que não é difícil de você tratar, olho seco, por exemplo, você trata com o quê? Com DHA, com ômega 3, tá? São duas frações do ômega, uma é um pouquinho maior que a outra, cada um tem a sua função específica no corpo, mas eu gosto muito do DHA. Eu tomo DHA 4 gramas por dia, por sinal, tá? Gosto muito. E indico para todo mundo. Pós-operatório, uso muito DHA. Para grávida, olha, se você quer engravidar, você está 4 gramas querendo, por pensando dia. em engravidar, Legal. um ano antes você começa a tomar DHA. Um ano antes de pensar em engravidar. Você vai ter um filho super inteligente. Super. Tá? E tem que ser consumido todos os dias. Sem nenhum problema. Tá? Isso, inclusive, esse DHA trata depressão pós-parto. Não trata com antidepressivo, não. Trata com DHA em dose alta. 6 gramas por dia, 8. Aí já é coisa, né, um pouco mais complexa. Mas você trata depressão pós-parto com ômega 3, com DHA. É assim que trata. E Com funciona. E DH. tira em 10 dias. Tira em 10 dias. Tá? Nossa, que essa eu não sabia, informação bem legal. Pânico Vamos também se falar aí, trata tá se com. preparando Pânico se então, trata pelo com DHA. jeito. Então acho que daqui a pouco aí vai vir um Oi? bebê, então. Daqui a pouco vai vir um Não, bebê aí. não, não. E nós estamos tranquilos aqui. Tá tudo tranquilo. A Andrea tá tomando quanto de DH já? Não, André toma nada. André não toma DHA, não. Só eu que tomo. Então tá. Ó, alguém escreveu Vamos aqui, ó, falar um para pouquinho, Alzheimer. eu Para acho que Alzheimer também usa DHA. Para Alzheimer usa muito DHA. Uhum. Uso muito. Legal. É fundamental. Porque ele né, toda a função cerebral, né, ele vai ser interessante, né, para a questão da cognição, de memória, para a prevenção do Alzheimer, enfim. E uma coisa também, Perfeito. gente, que a gente tem que pensar, falando sobre Alzheimer, né? O Alzheimer ele também está muito relacionado à questão do diabetes, Da não? insulina. Dessa. Perfeito. Perfeito. O outro nome que eu dou para o Alzheimer, ele é diabetes tipo 3. Ele é uma resistência insulínica cerebral. Não chega Cerebral. glicose no cérebro. Pois é, não chega lá a glicose. Ele vai ficando... É por isso. Tá? Então você trata com o quê? E Com low essa glicose carb não ou chega com no cérebro por um cetogênica. processo. E essa glicose não chega lá por um processo inflamatório que acontece, uma neuroinflamação do cérebro, é isso que acontece? Aí vai, ou é um Exatamente por processo isso. diferente? Inflamação, acúmulo de proteínas tal no cérebro, né? Intoxicação por alumínio, é muito comum esse caso de hoje que eu citei antes. Ele tinha 100 de alumínio e ele tem Alzheimer, estágio já indo mais para tardio. Então a gente trata como? Tirando esse alumínio, tratando a causa, né? Tira o alumínio do corpo dele, faz uma detoxificação, entra com os ômega 3 em alta dose, melhora o cérebro dele. Né? Você dá fosfatidilcerina, você dá colina, e assim que a coisa chega lá em cima, e aí melhora. E você vê, né, ó, a principal fonte de colina que a gente tem na alimentação é o ovo, né? A gema do ovo. Não vamos. Então, assim, essa história de que, né, que antigamente o ovo era o vilão, né, que aumentava o colesterol, que só podia comer ovo 3 vezes na semana, isso daí não é bem assim, Não, tá, pessoal? Então, não. fiquem despreocupados. Eu acho que a grande vantagem de uma alimentação onde a gente reduz, né, os carboidratos refinados e coloca mais as proteínas e as gorduras ali, então carne, ovos, vegetais e tudo mais, principalmente a saciedade, né? A pessoa come, se sente saciada, automaticamente não fica buscando comer toda hora. Ela consegue até espaçar mais as refeições, então, querendo ou não, ela fica com esse tempo maior em jejum.
Então, além dela não ter uma refeição que tem um impacto glicêmico, né, de insulina também muito alto, ela mantém essa insulina glicose baixa e ainda tem esse período que ela consegue ficar mais tempo sem se alimentar, que faz manter a insulina mais baixa ainda, o que contribui para tudo isso, né, para baixar triglicerídeos, resistência à insulina, equilibrar o peso, é Perfeito. bom para o cérebro, é bom para o intestino, é bom para todos os órgãos. Então, por isso que é um estilo de alimentação, acho que bem bacana. Eu ia te perguntar uma outra coisa que eu acabei esquecendo aqui. Ah, sobre as vitaminas. Você falou antes da vitamina D. Eu acho que agora que a gente está também, vamos até fugir um pouquinho, né? A gente está falando sobre gorduras, não vai fugir tanto. Mas falar um pouquinho sobre a vitamina D, agora que a gente está nessa época aí de Covid e tudo mais, a importância da gente ter e quais que são os níveis que você considera ideal. Até falar sobre aquele estudo que Perfeito. saiu falando sobre isso. Perfeito. Vitamina D, de novo, então, as referências, né? O valor de referência dela, vamos dizer, é de zero, né? Ou de zero até 100. Isso é referência, tá? Tem gente que fala que tem que ter mais de 20. Eu discordo frontalmente disso. Acho que 20 e zero são iguais, tá? Mínimo 40 para ter alguma proteção no corpo, para ter algum tipo de benefício, tá? 40. Agora, idealmente, para mim, acima de 60. E é raro você ver alguém que tem mais de 60. É muito difícil. Muito difícil. Tá? Você vê gente com 17, com 12, com 20. E aí você pega lá aquele referência, tem até ou quem tem tipo 25, 30, que é suficiência. Não é nada. Aquilo lá é zero quase. Não te protege em nada. Tá? Então tem que ter no mínimo 60. No mínimo. Então, hoje eu peguei uma vitamina D de 8. Pois é. 8, uma paciente minha tava vitamina D. Que dó. Aí, Que dó. eu até fiz essa semana passada, né? A minha acho que tava 24. Voltou? Acho que era 27. Acho que era 27 a sua, não era? Mas não é. Opa, voltou? Ixi. Não. A tua estava bem baixa, eu lembro. 27, alguma coisa assim, né? E aí até eu fiz com o doutor uma injeção de vitamina D, que é uma dose, né? Acho que você poderia falar um pouquinho. A minha tava 27, tava baixa, então daí a gente fez a injeção de vitamina D e agora eu vou continuar com a suplementação via oral. Então, nesse caso, quando está muito baixo, o ideal seria fazer ou aquela dose de 50 mil unidades por semana, ou é complicado falar isso, senão as pessoas vão se automedicar. Eu posso falar, a gente pode falar. Só tem que ficar muito claro de que o que eu estou dizendo não é para você ir lá e fazer, tá, pessoal? Isso aqui é o que está sendo estudado hoje, é o que tem de resultado. A gente sabe hoje que, Agora você estuda, acho travou que na de novo. Alemanha. Voltou? Voltou? Tá ouvindo agora? Tá me ouvindo?
Hello? Nossa, Voltou? voltou. Voltou. Oba! Não, esse cabo não serve. Esse cabo não serve. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, aham. Não serve. Vitamina D. Vamos lá. Então, isso aqui não é tratamento. Eu não estou passando... Isso aqui é a dose que eu faço se eu vejo que alguém está abaixo de 40. Como que eu trato, tá? Não vão se tratar sozinhos. Não façam isso porque é perigoso. Estão escutando agora? Tudo certo? Voltou? Sim. Não, agora voltou. Aham. Tá. Como que eu faço? Faço uma dose de ataque de 600 mil unidades. Faço injetável ou faço... peraí, deixa eu colocar aqui. Ou eu faço via oral. Prefiro injetável, tá? Isso vai fazer com que suba por volta de vai chegar até uns 60 e pouco, mais ou menos, tá? Por quê? Porque teve um estudo na Alemanha que viu que pessoas que tiveram complicações por Covid, que foram entubadas, estavam abaixo de 20. Então, quem estava com 20, 17, 15, 8, estava muito, muito ruim. Ficou entubado, teve até gente que até faleceu. Então, eles viram que quem tinha dose muito baixa de D complicou muito mais. Quem tinha mais de 60 não teve nem sintoma. Não teve nada. Teve Passou uma dor de batido. cabeça, teve um pouquinho de coriza, teve uma dor nas costas, uma diarreia, e passou. Não sentiu nada. Entre 40 e 60 teve um pouco mais de complicação, por isso que eu gosto que mantenha, com base nesse estudo, né, tudo aqui é estudado, acima de 60. Então, para chegar nesse nível, a gente tem que depois manter, para adulto, no mínimo 10 mil IS por dia. No mínimo, tá? Dependendo do peso. Então, de novo, não vão se medicar sozinhos, né? A gente faz esse serviço, a gente faz esse trabalho. Se tiver acima de 60, ok. Se tiver abaixo de 40, tem que ser reposta essa vitamina, mas não só a D. Aí tem que tomar K2, tem que tomar magnésio, enfim. Não Não é adianta você ir só a lá e só vitamina tomar D D sozinho, né? isolada, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Tá. Tá? Porque Então, assim, isso, se você acho que nessa for... época agora do Covid é importante que as pessoas, né, busquem fazer exames para avaliar como que tá. É porque sem a dose de ataque, Thalita, isso aí para subir, ele demora tipo 4 meses. Alguém que tá em 20, para subir até 60, tomando 10 mil IS por dia, que é a dose padrão adulto, dose padrão não é igual para todo mundo, tá? Demora 3 meses até subir. Até lá, você já passou o inverno, já foi o Covid, enfim, já te complicou. Então é Uhum. importante que meça, sempre faz isso medido. Mede o exame de sangue, vê quanto que tá, vê os outros também, faz uma consulta geral e aí você vai suplementar. Aí sim, aí funciona. Legal. E sobre a ivermectina? Ivermectina. Olha, eu pergunto. Tá me complicando aqui, Thalita. Não, se não quiser falar, não Não precisa. falo. Não tem problema nenhum. Tá sendo estudado, tá? Não está pronto o estudo ainda. Eles estão com uma ideia de que isso pode ser tomado como uma profilaxia, tá? Mas ainda não tem nada. Não tem muita coisa certa para a Covid até agora, viu? Tipo, nem cloroquina, nada disso está muito certo ainda, entendeu? Então não é hora de sair, de correr e comprar ivermectina, porque você vai tomar e pode ser que não funcione. Teve gente que tomou e que pegou, tá? Teve Uhum. gente que tomou e que ainda não pegou, então assim, demora um pouco ainda, um pouquinho, tá? Pra gente ter mais dúvida. O que eu posso dizer com segurança aqui, sem medo de errar, é assim, você tem que estar com a D acima de 60. Todo o Isso. resto é tudo especulação, tá? Uhum. Então, o que já se Tudo sabe especulação. certo é isso, né? Vitamina D acima de pelo menos 60, né? Tá nesse nível Isso. aí para ser um nível protetor. Isso é importante. Isso é o mais de todos, acho que o mais importante. E assim, foi o que eu disse antes de ontem. Não adianta você querer tomar ivermectina, tomar cloroquina, tomar vitamina D, se você se entope de carboidrato, vai dormir tarde, é estressado, você está inflamado. Você vai pegar do mesmo jeito. Então, não é o zinco que vai te salvar, não é a D que vai te salvar. O que vai te salvar é o teu hábito alimentar, é o teu hábito de vida, né? É ter um pouco mais regrado, cortar um pouco do álcool, excesso, cortar um pouco do açúcar, né?
Isso que faz com que você tenha uma boa imunidade. Não é só o zinco, não é só a ivermectina que faz isso. Tá? Não o que eu percebi, assim, é que logo que começou essa onda do Covid, estava todo mundo preocupado com a tal da imunidade, né? E, meu Deus, tenho que cuidar, o que eu tomo para aumentar minha imunidade, não sei o quê. E a imunidade não se constrói assim, né? De uma hora para outra. E demora, ela, isso tem anos. isso é o estilo de vida. E aí depois as pessoas foram se perdendo, né? Nessa história de ficar em casa. Um monte de gente engordando na quarentena, porque daí tá mais em casa, comendo mais. Então, ao invés de estar fazendo algo que realmente vai estar contribuindo, ajudando, pelo contrário. E aí acha que vai tomar uma coisa ou outra e vai conferir imunidade? Vai tomar ivermectina, vai tomar zinco, vai tomar vitamina C? Até pode ser que ajude, mas não é isso que vai ajudar, né? Não é só isso. É ir para a cama cedo, acordar cedo, dormir bem, dormir sem acordar à noite, né? Você tem um sono contínuo, um sono profundo, não, um sono reparador. Isso é fundamental, né? Para você ter o cortisol baixo e você ter as coisas boas, né? Senão, não resolve. Não resolve, né? Não resolve. Tá. Vamos fazer um encerramento, então, dessa live, que essa live hoje foi... conseguimos, né? Assim, conseguimos, né? Vamos terminar isso aqui. Fazemos de novo, se precisar. Né? Não, mas foi bem legal, o pessoal, mesmo a gente caindo e voltando, o pessoal ficou aqui. O pessoal ficou, obrigado por vocês ficarem aí, pessoal. Eu vi que foi tenso mesmo, mas vocês não desistiram, né, da gente aqui. Valeu, obrigado pela... Obrigada mesmo por terem ficado aí. Vamos combinar outras vezes de fazer outras lives sobre outros Só marcar. assuntos. Estamos aqui para isso, só marcar. Então, assim, resumindo, vou falar assim o meu parecer, um pouco geral, daí você pontua se tem alguma coisa. Colesterol total não quer dizer nada, né? A gente tem que olhar todos os parâmetros ali, triglicerídeo, HDL. Eu até vou fazer um post depois, meio que fazer um resumo disso para ficar também registrado ali para o pessoal dar uma olhada. Repensem o consumo de açúcar, de farinha branca. A gente sabe que é gostoso, né? Comer pão, comer bolo e tudo mais. Mas a gente precisa reduzir, ou pelo menos introduzir mais. Não ter medo, né? De comer ovo, comer carne, comer peixe, do próprio azeite e tudo mais. Não precisa ter medo. Também não é exagerar, né? Não é porque, então agora eu posso comer demais. Que às vezes isso acontece também. Não, então ovo pode? Então eu começo a comer um monte. Não, é assim, né? Tudo tem um certo equilíbrio. Não existe colesterol bom nem ruim, certo? Só se estiver acima de 1000, né? 800 mil, que é uma doença genética, né? Familiar, é um pouco mais difícil, mas se tiver 200 e pouquinho, 220, pelo amor de Deus, não tome estatina. Meu Deus do céu, não faça isso, vai se prejudicar. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que isso pode passar na cabeça das pessoas, assim, ó. Como, por exemplo, assim, às vezes a pessoa ela vai no médico que talvez não tenha ainda essa visão. Que ele ainda tá ali treinado para, tipo, tá 230, vou passar a estatina, alguma coisa Mas eu assim. atendo até online, Thalita, tá tudo certo. Pode mandar online que eu atendo também, não precisa nem no consultório. Eu atendo online Não, também. assim, eu penso assim, às vezes a pessoa já tem aquele médico de anos que a Não, tô pessoa vai brincando. lá nele. Não, Sim, falando assim, como que a pessoa pode se posicionar em relação a isso? Ou realmente procura outro profissional com uma outra visão, porque eu acho que é difícil, né, uma situação dessa. Tá me complicando hoje, Thalita. Tá louco. O que eu vou te dizer? É difícil. Porque, assim, eu mesmo tinha essa visão, tá? Até, sei lá, tipo 2015, né? A gente não aprende isso na faculdade, tá? Todos nós. A gente não aprende. Não tem a mínima noção, tá? A gente aprende a tratar a doença. Você aprende que a doença A dá o remédio A. Doença B dá o remédio B. Essa visão de que você tem que tratar tudo, você tem que ver a pessoa como um todo, você não aprende isso na faculdade. Eu tive que pegar isso fora. Tá? E quando que você... difícil, quando você terminou medicina, você já foi direto para essa área mais integrativa ou como que foi o teu processo? Nada. Não, fui para oftalmologia, depois fui para acupuntura, depois é que eu fui cair na integrativa, né? Que é essa visão mais geral. Foi um longo caminho, foi árduo caminho. Né? Mas o resumo é tratar a causa. A medicina funcional, integrativa, biomolecular, do que você quiser chamar. É tratar a causa. Se a causa é a insulina, vamos fazer low carb. Não vou te dar remédio para isso. Você não ficou assim porque você está com falta de remédio. Você ficou assim porque você errou na dieta.
Ah, mas é familiar. Minha mãe tem diabetes e a minha avó tinha. Todo mundo errou. A tua bisavó não errou, eu aposto. A bisavó lá de 1900, ela não errou, porque não tinha como errar. Ela comia banho, ela tomava leite, não tinha problema nenhum. Aí começou a vir as gorduras hidrogenadas, entrou açúcar na história, entrou os carboidratos aí. Acabou. Aí que estragou mesmo. Então todo mundo errou. Não é genético. Todo mundo antes de você errou também. Então você E, pode só e como corrigir diz o com a ditado, dieta. né? Como diz o ditado, insistir no mesmo erro é É. burrice, né? Então, assim, no sentido, Mas a gente até tem o que momento que você não expandir. sabe a culpa, você não sabe. Então você não pode ser culpado. A partir de hoje, vocês já sabem que a culpa é do carbo. E aí agora é uma escolha de vocês. Tá? A partir de hoje, você está sabendo que o problema hoje não é a gordura, não é o torresmo. Pode comer torresmo todo dia, não tem problema. A culpa é do carboidrato em excesso. Então, hoje é a escolha de vocês. A gente está aqui às vezes, morde a sopra, mas é verdade. A gente tem que, às vezes, dizer o certo, dizer o que está acontecendo. Né? Hoje vocês sabem, agora vocês já sabem. Então, agora é uma escolha de vocês. Pode optar. Quero ser saudável ou quero ser pré-diabético. Entendeu? É isso. Isso Esse é aí. o meu recado final. Duro, mas é verdade. Esse foi o recado final. Assoprou e agora no final deu Agora uma dá aquela apertada. né, para a gente realmente, assim, para tomarmos uma atitude, né, e ver que, enfim, a gente vê que a ciência vai evoluindo, os estudos vão aparecendo, na verdade isso não é algo que é novo, já é algo que é bem antigo, mas que é mascarado, né, das Perfeito. pessoas, né, essa questão da Perfeito. gordura. Perfeito. Então é isso, quero agradecer aqui, Travou no final. tá, Travou no final. o pessoal Pode falar. tá falando aqui parabéns, deu certo? Ó, torresmo, não sei o quê, deu com esse barulho. É isso aí. É isso aí. Isso aí, meu pai que vai ficar feliz com essa ideia, com essa notícia. Pois é. Obrigado, Thalita, por ter me chamado aqui para dar bronca em todo mundo. Eu adoro dar bronca, viu? Pode chamar de novo, que eu adoro dar bronca em todo mundo. A gente vai quebrar mais paradigmas ainda. Esse aqui foi só o primeiro, mas a ideia é vir aqui para o tapete mesmo. Você entender que a coisa não é como eles te vendem. Não é conspiração, não, tá? Não é teoria de conspiração. É ir a fundo mesmo, tratar a causa, você vê que a coisa está totalmente errada. O policial, ele é o mocinho, não é o bandido, tá? Se você Isso aí. conseguir salvar a live aí, eu te agradeço. Depois eu vou postar também na minha página. E obrigado por ter me chamado. Obrigada a E é isso você aí. por ter topado e vamos combinar uma próxima aí daqui uns dias. Tá? Quando Pode quiser. deixar salvo aqui também, daí eu te mando. Perfeito, Certo, pessoal. pessoal? Obrigado. Então tá, boa noite, obrigada, beijo, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.